Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 5 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Barras, do Piauí, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da rádio Águia Web. A partir de agora você irá se informar com as principais notícias de hoje. Antes de nós entrarmos aqui no nosso giro de notícias, nós gostaríamos de deixar você com a previsão do tempo, para você ficar bem informado a respeito da previsão do tempo que está vindo aí. Vai que vem uma chuva, né? Então é melhor sempre ficar bem informado com relação ao tempo. Então escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Região Nordeste, Aracaju, tem previsão de céu com muitas nuvens pela manhã e tarde de céu claro, com temperaturas variando entre 23 e 29 graus. A umidade do ar na capital sergipana oscila entre 90 e 45%. Bom Jesus, na Paraíba, celebra aniversário com céu de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 70 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então bora lá, pessoal, vamos lá para o giro de notícias. Vamos começar lá de cima, lá do presidente. Sempre temos que informar a respeito do presidente, do governo federal. Lula chama de matança e desastrosa a mega operação ocorrida no Rio de Janeiro. COP30, Lula e Janja descartam a embarcação da Marinha e se hospedam em iate de luxo. Vale lembrar que antes desse evento que vai acontecer agora, lá no Pará, o presidente Lula ele sempre falou que se for preciso ia dormir nem que fosse num barco. Chegou na hora, é um iate de luxo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Na Bahia, ação policial contra o Comando Vermelho. Prende 35 pessoas e uma pessoa é morta. Mortes por calor. Pesquisa indica evidências no perigo do calor extremo e risco de morte. O calor mata, gente. Entendeu? O calor mata. Tem dias aqui que a gente tá aqui mesmo só pela misericórdia. Mãe e criança de 6 anos são atingidos por disparo em Parnaíba. A criança está em estado grave. Esse caso ocorreu ontem à noite, né? Muito triste toda essa situação. Moto Pop vermelha é roubada no centro de Barras, aqui próximo à praça do hospital. Ali antes do cartório, pertinho do Eloy. Complicado, hein? E isso foi de dia, gente. Foi de dia. Tem aqui a imagem aqui. Não dá para ver exatamente a hora de acordo com as imagens de câmera. Mas foi de dia. Dá para ver que foi de dia. E foi hoje já. E uma notícia muito triste, pessoal. Um jovem, né? Ele foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira no bairro Pedrinhas. O mesmo, ele foi encontrado sem vida e acabou causando comoção entre a população, entre os moradores do bairro, né? E também nós temos uma notícia aqui, pessoal, a nível estadual, né? Aconteceu uma operação Carbono Oculto, né?
na qual a polícia, forças policiais aqui do nosso estado acabaram prendendo algumas pessoas e descobriram, né, supostos postos de gasolina do PCC, entendeu? É do PCC mesmo. Então essas organizações criminosas, elas estão em todo lugar e elas não agem como criminoso, esse criminoso barato, não, eles agem com empresariado, entendeu? Outro dia nós falamos aqui no jornal, eles tinham uma rede de postos, sabe, eles estão se inovando, né? Quando se fala em crime organizado, a gente está falando disso, né? Então é coisa séria. E aqui em Teresina, né? E agora, enfim, uma coisa boa, a Associação Mundicarcará, ela dará início à construção de uma casa, né? Mais uma casa que uma pessoa vai ser contemplada, uma pessoa vai ter um lugar digno para se morar, com conforto, com tranquilidade, sem correr o risco de ficar em casa e ficar com medo da casa desmoronar por cima, né? E a Associação Mundicarcará chegou até essa pessoa. A localidade é lá na localidade de Angical. A gente até gravou umas imagens lá e a gente vai postar daqui a pouquinho no portal Barras em Foco. Tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos aqui para o que interessa. Pessoal, recentemente o presidente Lula, ele se posicionou a respeito dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Uma operação que contou com mais de 2.500 agentes de segurança pública, né? Na qual mais de 120 pessoas foram mortas. Também tem os policiais que perderam a vida, 4 policiais. E foi uma operação, do ponto de vista de segurança pública, uma operação exitosa, com êxito, porque o tráfico não, as organizações criminosas, o Comando Vermelho no caso, ele foi banido ali do morro, né? E teve muita gente que tomou partido dos bandidos, né? Coisa que é contraditória aqui no nosso país, né? E inclusive não foi só pessoas, foram pessoas públicas, políticos, influenciadores, e o presidente Lula acabou dando aí uma declaração bastante polêmica, né? Ele chamou a operação, esta mega operação, de matança e desastrosa, né? Eu queria acreditar que ele estava falando com relação aos policiais, né? Com respeito à matança, porque 4 vidas foram mortas, né? Estavam trabalhando, né? Porque assim, gente, nós entendemos que quando tem uma mega operação dessa, os policiais eles vão de encontro aos bandidos e eles não serão recebidos com flores, serão recebidos a bala, né? Então os mesmos acabaram revidando. Se outro dia eu estava olhando um comentário de um especialista, eles falaram, esse especialista acabou falando que se o tráfico de drogas, né, essas organizações criminosas soubessem usar, tivesse preparo de usar essas armas que eles têm, o exército não conseguiria subir lá, nem o exército, nem um BOP, nem um BEP, ninguém, porque as armas deles são muito melhores do que as armas das forças de segurança públicas, né? Para a gente ver que a estrutura do crime é muito maior, até mesmo que a estrutura da segurança pública, né? Mas eles foram lá com preparo, com treino e acabaram efetuando essa mega operação. Mas vamos ouvir aqui a fala do presidente Lula, escute aí. O presidente Lula se manifestou hoje sobre a mega operação da semana passada contra o Comando Vermelho. O presidente chamou de matança e de desastrosa a ação da polícia no Rio. O presidente Lula está em Belém e deu uma entrevista a jornalistas de agências internacionais. Lula defendeu que a Polícia Federal participe da investigação. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz
era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Em entrevista à Globo News, o senador Alessandro Vieira, do MDB, relator da CPI do crime organizado, classificou a fala de Lula como precoce. Eu acho que é uma declaração precoce, né? Você teve um volume de mortes muito elevado, o formato da operação e o ambiente onde ela foi executada conduzia a esse resultado, ele não foi um resultado surpreendente. Eu imagino que todo mundo que estava envolvido na operação tinha plena consciência de como ela iria se desenrolar e quais seriam os resultados. O que a gente tem que escutar, com todo respeito e com toda a técnica dos profissionais envolvidos, é qual é o objetivo. Porque muita gente migrou automaticamente para o palanque. E aí fica um lado dizendo que os pecados do mundo estão com a polícia e o outro dizendo que não, o bom é o bandido morto. O caminho certo está no meio disso. Informação técnica, seriedade no trabalho. Cerca de 6 horas depois da entrevista às agências estrangeiras, o presidente Lula postou uma mensagem em uma rede social defendendo medidas do governo federal na área de segurança pública e sem mencionar a afirmação feita anteriormente. O presidente disse que o governo está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado, com mais inteligência, integração entre as forças de segurança e foco nos cabeças do crime, quem financia e comanda as facções. Segundo Lula, desde 2023, as ações do governo já retiraram 19 bilhões e 800 milhões de reais das mãos de criminosos. O presidente afirmou que o governo enviou ao Congresso o projeto de lei antifacção, que endurece as penas e asfixia financeiramente as facções. E a PEC da Segurança Pública, que, de acordo com Lula, moderniza e integra as forças policiais, incorpora as guardas municipais e garante recursos permanentes para estados e municípios. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, a gente pode falar de desastrosa essa fala do presidente, porque uma operação desse tamanho, era esperado que as forças policiais iriam subir o morro e seriam recebidos a bala. É diferente, né? Teve até uma especialista aí, eu acredito que seja de esquerda, que ela falou, né, que os traficantes poderiam ser combatidos com uma pedrada na cabeça, em vez de bala, né? Pra você ver o raciocínio da especialista de segurança. A gente sabe que nesses morros, né, no caso lá no Complexo Alemão, da Penha, é totalmente tomada pelo tráfico de drogas, pelas organizações criminosas, no caso o Comando Vermelho, e a polícia seria recebida a bala, né? A polícia, por sua vez, revidou, né? A ordem era prender, mandatos de prisão, mas as pessoas, para você ter noção, outro dia passou, né, aí nos telejornais que um policial, né, ele acabou vazando informações de que a operação iria ocorrer e eles se prepararam, né, os traficantes, os bandidos se prepararam. Você pode ver que muitos deles, eles acabaram morrendo e a população filmou depois. Eles estavam vestidos de roupas camufladas, roupas parecidas até mesmo com o exército. Por quê? Porque eles foram para dentro da mata. No que eles foram para dentro da mata, né, eles foram já preparados para matar, com colete e tudo, né? E teve muita gente, porque gente ruim tem em todo lugar. Teve muitas pessoas que foram lá, tiraram a roupa dos criminosos, né? A roupa inflável, né? Aquela roupa camuflada, tiraram e deixaram os mesmos ali só de cueca, para dar aquela comoção popular, para demonizar as forças de segurança, né? E a gente sabe que tem pessoas ruins em todo lugar, inclusive na favela, né? O pessoal estava lá, os traficantes, os bandidos estavam lá
com colete, com roupas camufladas, com alguns até com binóculos de visão noturna, e acabaram morrendo porque eles se prepararam todo, mas acabaram morrendo, e no final tiraram a roupa deles, né? Tiraram a roupa e ainda deixaram de cueca, para dar a impressão de que foi a polícia, para dar aquela comoção popular. Gente, a gente tem que ver todos os pontos, e eu acredito o ponto de vista das forças de segurança foi um sucesso. Por quê? Porque o tráfico, essas organizações criminosas estavam destruindo e estão destruindo várias vidas. Teve muitos relatos de pessoas que saíram dessas áreas que são dominadas pelo Comando Vermelho, porque eles eram ameaçados, né? Eles eram, muitas das vezes, as moças eram assediadas, eram estupradas, e eles saíram daquelas áreas ali, né? Teve pessoas que nasceram e se criaram ali naquela região, mas que chegou um momento, devido ao aumento da criminalidade, eles acabaram saindo, né? E a gente muitas das vezes tem aquela má impressão de que são bons meninos, mas não são. São pessoas que usam droga, que vendem droga, pessoas que matam outras pessoas. Então a gente tem que parar de demonizar as forças de segurança e dar aquela fachada de que eles eram pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam ali cuidando da comunidade. Pelo contrário, estão destruindo a comunidade. A comunidade não desenvolve, porque o poder público lá não entra, não tem nem como fazer nada lá dentro. Por quê? Porque o poder público não entra. Por quê? Por conta das ações dessas organizações criminosas, né? Então, desastrosa, eu acredito que seja a fala do presidente, né? Mas enfim, vamos falar aqui do presidente, né? Falar aqui de desastre, né? A gente viu, né, que antes desse evento que está acontecendo lá no Pará, o presidente sempre falou que iria mostrar para o mundo, né, o Pará, a Amazônia, o modo de viver do brasileiro, e falou que, se preciso, ainda assim dormiria em uma embarcação, dentro de um barco. E a Marinha do Brasil acabou, né, solicitando para ele um navio, né, para ele se hospedar lá juntamente com a sua esposa, a Janja, mas faltando um dia para eles chegarem, né, e se hospedarem com esse navio. O que aconteceu? O presidente não quis, sabe o que? Um iate de luxo, um iate que a diária custa R$10.000 por dia. É um iate de 3 andares de luxo, e ainda tem mais um vídeo, né, que tá lá a primeira dama dançando com a Aniele Franco, né, que é a irmã da Marielle Franco, que morreu, né, um tempo atrás aí, foi assassinada, inclusive até acho que pessoas do PSOL, não sei, do próprio partido acabaram assassinando elas, e as pessoas estavam querendo ligar ao partido de direita, mas enfim, foi tudo descoberto depois. Então, gente, é um pouco constrangedor. Acima da hora, não é mais o navio da Marinha, pelo contrário, é um iate de luxo. Aí tá lá a primeira dama dançando, juntamente com a Aniele Franco, que ninguém nem sabe o que essa Aniele Franco é. Ela é ministra de alguma coisa, mas ela sempre está ali colada do lado da primeira dama. Ninguém sabe se ela realmente é ministra de alguma coisa ou não. Mas enfim, então é um pouco complicado. Eu vou colocar para você uma reportagem, um áudio aqui, de um mês atrás, da fala do presidente Lula. E na sequência, para você que nos assiste, a gente vai colocar o depois, né? No caso ontem, né? O iate. Mas escute aí primeiro a reportagem. Há pouco mais de um mês da abertura da COP30, o presidente Lula passou o dia no Pará e inspecionou obras de infraestrutura para receber os visitantes da conferência. E em meio à crise de hospedagem em Belém, Lula disse que
vai dormir numa embarcação durante o encontro. O primeiro compromisso do presidente foi em Breves, na Ilha do Marajó, onde entregou uma creche e anunciou investimentos para a educação. No discurso, ao falar sobre a COP30, Lula reconheceu os problemas enfrentados por Belém, que se tornou um canteiro de obras com os investimentos em infraestrutura. Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas veja, por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade. Em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Lula também comentou as dificuldades que as delegações estão encontrando para a hospedagem em Belém. A alta no preço das diárias nos hotéis é motivo de reclamações. Nós vamos fazer a melhor COP da história da COP desse país. Eles têm que saber como é que a gente vive. Eles têm que saber, sabe, como é que a gente vive. Eu falei para a Janja, eu não vou nem para hotel, eu vou dormir num barco. Eu vou dormir no barco, porque enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, pessoal. Pessoal, então tá aí, né? Palavras do próprio presidente. Falou que já tinha até falado para a primeira-dama, né? Que eu dormi numa embarcação, num barco. Né, e o exército, né, se sensibilizou, não, vamos mandar um navio, né, mandou, e não era qualquer navio, não, era um navio considerado, né, mas o presidente não quis um iate de luxo, né, é um iate mesmo, e esse iate, coloca as imagens, Marcos André, tem, inclusive aparece aí a primeira-dama dançando juntamente com a ministra Aniele Franco, né? E a gente vê toda aquela coisa, porque a gente vê que o governo Lula prega muito sobre socialismo, mas na prática eles vivem literalmente o capitalismo. É aquela coisa, capitalismo para mim, socialismo para você. Então a gente tem que parar com isso de achar, de tentar sempre romantizar as atitudes políticas do governo. O governo Lula tem muitas coisas boas também, mas também a gente não pode ocultar o que é ruim. Nesse caso aí, muito triste, né? É uma diária de 10 mil reais e ali é o que? Várias pessoas. A gente vê que tem vários gastos exorbitantes, principalmente por parte da primeira-dama. A gente também sabe que esse iate aí já foi envolvido em esquemas de corrupção, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então tá aí o presidente Lula, né? Há um mês atrás falou, discursou, pregou muito sobre socialismo, falou que iria nem que ficasse no barco, mas ia mostrar para o mundo a forma simples que o brasileiro vive. Tá aí no final, um iate de luxo, e não é qualquer iate não, é um iate grande mesmo, né? Então tá aí o presidente Lula aí com mais uma pérola aí que ele deixa aí pro pessoal. Mas vamos lá, pessoal, aqui na Bahia, aqui no Nordeste, teve uma operação policial, né? Uma operação, após uma semana, né, da operação lá no Rio de Janeiro, teve agora uma operação policial na Bahia, né? Contra o Comando Vermelho, a mesma organização criminosa, né? A gente vê que essa organização criminosa é no Brasil todo. A gente, semana passada, estava vendo a organização criminosa, essa mesma, lá no Rio de Janeiro. Agora na Bahia, né? Esta operação ela ocorreu e acabou prendendo 35 pessoas e uma pessoa acabou morrendo nesse confronto com a polícia, né? Então vamos à reportagem aqui, na sequência nós iremos comentar para você.
Uma operação conjunta das polícias federais da Bahia e do Ceará prendeu 35 pessoas suspeitas de envolvimento com o Comando Vermelho nesta terça-feira, 4 de novembro. A ação, batizada de Freedom, foi realizada em Salvador, Ilhéus e Aratuípe, na Bahia, e na cidade de Eusébio, no Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um homem foi morto após reagir à abordagem policial. Ele não tinha mandado de prisão, mas era conhecido por organizar ataques a grupos rivais. A morte gerou protestos no bairro Uruguai, em Salvador, onde os moradores fizeram barricadas e interromperam o trânsito. A Operação Freedom é resultado de investigações iniciadas em 2022, que ligam os suspeitos a pelo menos 30 homicídios na capital baiana. Entre os presos está um casal apontado como liderança do grupo na região, ele responsável pelo tráfico e ela pelas finanças da facção. Mais de 400 policiais participaram da ação, que também bloqueou 51 contas bancárias com cerca de R$1 milhão. A operação ocorre uma semana depois da chacina do Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, entre eles 12 baianos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Reis. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, é mais uma operação aí. Eu acredito que a tendência seja aumentar, né, o número de operações realizadas no Brasil, mas tem que ser aquela operação de fato, porque não pode ser uma operação midiática. A gente vê que em muitos estados, aqui também tem muita gente que fala que aqui no Piauí a maioria dessas operações são operações midiáticas, porque muitas das vezes a segurança pública está sendo politizada. Pessoal, eu não vou entrar no mérito, mas é um pouco estranho, né? Até um dia desse o responsável pelo DRAPO, né, o delegado Charles, estava aí a todo vapor, mas ele já se desligou, né, já não é mais responsável pelo DRACO, mas tem muita gente, né, tá dizendo que próximo ano ele vai entrar aí como como candidato a deputado estadual, e pelo andar da carruagem de fato é. Então, se essas operações que estão acontecendo forem somente mídia para lançar um candidato, é uma bola fora. Mas é como eu sempre falo para vocês aqui, as pessoas que são presas nessas operações sempre são as mesmas pessoas. Se vierem aqui em Barras e fazer uma operação dessa, que uma operação dessa não é barata, é muito caro mesmo. Uma operação dessa é muito dinheiro público, né, usado em uma operação, porque precisa de helicóptero, precisa de carro, precisa dos agentes, precisa se deslocar da capital para cá, as forças de segurança de sua cidade para ajudar, aqui no caso as vizinhas Perantina, enfim, então é dinheiro público, e se for somente para a atenção da mídia, é dinheiro público jogado fora, porque a gente está cansado, sempre tem uma operação, é a mesma pessoa presa. Na última, se não me engano, foi 12 pessoas, eu nem sei se tem alguma presa ainda, acho que estão tudo solto aí, é uma confusão muito grande. Teve uns que foi no mesmo dia mesmo, soltou, chegou lá, o delegado só olhou assim, não, te embora mesmo. Mas tá lá no GP1, tá lá no 180 graus, tá lá no portal Barras em Foco, lá. 12 foram presos, mas foram soltos no mesmo dia. Então, se foi só para fazer aquela coisa bonita, é dinheiro jogado fora. E pior, dinheiro público, né? Então, essas operações, no caso do Rio de Janeiro, ela aconteceu, eu acredito que foi para mídia não, porque lá eles entraram mesmo, foi para tomar o morro mesmo, foi para expulsar o crime organizado, e expulsaram, né? Teve mortes, mais de 120 mortes, né? E muitos acabaram demonizando. Só que quando é uma operação midiática, todo mundo está aplaudindo, principalmente o pessoal que é do poder, né? Então é um pouco estranha
com relação a essas operações que acontecem no Brasil, algumas midiáticas, e a que não foi midiática está sendo criticada até hoje, né? Então a gente espera que essas operações elas venham se intensificar no Brasil para expulsar de fato o PCC, o Comando Vermelho, o Bando dos 40, porque não é bom não. Aqui no Ceará tem pessoas, ou tem pessoas não, teve pessoas, muitas pessoas que saíram da sua casa, que foram expulsos por facções criminosas. Pra você ter noção, no Ceará tem a CVNet. Diga aí de quem é? Comando Vermelho. É do Comando Vermelho a CVNet. Entendeu? Então, os provedores de internet lá do Ceará, teve muitos que tiveram os seus cabos de fibra cortados. Eles cortaram, tiraram, né? Só poderia atuar só se fosse a CVNet. Eles tomaram algumas áreas aqui no nosso vizinho aqui no Ceará, né? Porque só se for a CVNet que pode fornecer internet para a população. Então, as forças de segurança o Marcos André está falando aqui bem que no Brejo, aqui no Maranhão. Teve lá, né, uma ação criminosa que cortaram os cabos, queimaram o carro do provedor de internet. Então, gente, o poder público ele tem que tomar atitudes, e não é atitudes, não, vamos combater o crime dessa forma. Tem que ser combatido como deve ser combatido, porque senão tá aí, o crime organizado está muito mais organizado do que o Estado. Então o Estado ele tem que tomar atitudes para coibir essas ações criminosas, atividades criminosas, como a gente tem visto aqui no Piauí. Inclusive a gente vai falar agora uma ação criminosa que a gente vê que hoje em dia as organizações criminosas têm negócios financeiros, tem dinheiro na bolsa, donas de supermercado, dona de posto de combustíveis, enfim. Então está uma esculhambação tão grande e o Estado tem que se agilizar, porque, como eu falei, o crime organizado é mais organizado que o Estado. Então vai entender essa coisa. Pessoal, tem uma reportagem aqui do Meio News, né? Que aconteceu uma operação hoje, eu acho que foi hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi hoje, aqui na nossa capital Teresina, né? A Operação Carbono Oculto. Veja onde ficam os postos supostamente ligados ao PCC no Piauí. A investigação, infiltração do PCC e lavagem de 5 bilhões em transações suspeitas. É muito dinheiro. A Polícia Civil do Piauí, por meio da Secretaria de Segurança Pública, interditou 31 postos de combustíveis no estado durante a Operação Carbono Oculto 86. Será que tem algum em Barras? Tomara que não. Coisa ruim deixa mais para frente. Deflagrada nesta quarta-feira, hoje, a ação faz parte de uma investigação que apura a infiltração do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustíveis e lavagem de cerca de 5 bilhões em transações suspeitas. Veja a lista abaixo. Tem uma lista aqui, pessoal. Já eu falo. Tomei um susto aqui. Eu vi aqui Posto HD, mas não é Barras, é Buenos Aires. Diz assim, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os estabelecimentos, 20 estabelecimentos estão localizados em Teresina. As medidas atingem empresas ligadas ao grupo econômico investigado por utilizar empresas de fachada, fundos de investimentos e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado e ocultar patrimônio. Em Teresina tem 16 postos, está dizendo aqui. Posto HD, lá em Buenos Aires. Posto HD, lá... Não, posto Diamante, na verdade. Lá perto do Zoobotânico. Posto Mafrense, São Raimundo Nonato. Posto do bairro de Fátima. Aí tem um posto lá na Santa Isabel, no bairro Noivos. Tem um posto
no centro, lá no bairro São Sebastião, lá no Itararé, lá onde minha esposa nasceu. Posto, tudo não é possível não. E é uma rede de posto, gente. Em Parnaíba também tem. Tudo é rede de posto só. Parnaíba tem 2, lá na Avenida São Sebastião. Em Altos, né? Posto. Lá em Altos, eu conheço Altos ali, mas não vou saber onde é esse lugar. Temeval Lobão. E lá em Miguel Leão. É estranho demais. Né, rapaz, não é possível não. Oeiras, Picos, Uruçuí, Campo do Buriti, que é longe. E é toda uma rede só de posto. Gente, é complicado, hein? As organizações criminosas estão aí se articulando e estão dominando tudo. Hoje em dia, dá até medo a gente falar essas coisas aqui nas redes sociais, porque hoje em dia, assim, tem o pessoal das forças de segurança que fazem um ótimo trabalho, que se esforçam para proteger a população, mas muitas das vezes não é suficiente, porque as organizações criminosas estão aí, né, a todo vapor, estão crescendo, né, e muitas das vezes a gente fica até meio assim de falar, de publicar, porque coisa ruim tem em todo lugar, porque o crime organizado ele está se articulando, está crescendo a cada dia mais no Brasil, aqui no nosso estado. Espero que não chegue aqui na cidade de Barra, se é que já não chegou, né? E o presidente dos Estados Unidos ainda queria classificar, né, essas organizações criminosas como organizações terroristas, porque e o presidente não quis. Por quê? Porque, segundo o presidente, a partir do momento que essas organizações criminosas elas são denominadas como organizações terroristas, os Estados Unidos podem fazer incursões, né, aqui no Brasil, podem vir e atuar para combater elas. E segundo o presidente, né, o Brasil consegue lidar com essas organizações criminosas sozinho, porque não querem, né, deixar o Brasil na mão dos americanos, porque o Brasil é democrático, é um país soberano, é aquela coisa toda. Mas está aí, as organizações criminosas estão dominando aí o Brasil, né? Porque o exército americano, né, as forças de segurança americanas são uma das mais letais no mundo, né? Então, não denominar como organizações terroristas, eu acho que foi um tiro no pé, né, no próprio pé, porque a gente precisa de ajuda para combater, porque essas forças, ou melhor, essas organizações criminosas, elas estão ligadas a grupos de empresários, elas têm bolsas, né, na bolsa de valores, elas estão no meio da política, tem profissionais, tem advogados, tem tudo. É uma organização, o próprio nome já fala, é uma organização. Então isso não vai ser combatido somente com operações que nem aconteceu no Rio de Janeiro, não, porque lá é o som mais baixo, né? Como o pessoal diz, são os orelhas, né? Porque tem gente do alto escalão que comanda tudo isso, né? Mas enfim, gente, então a gente espera, né, que o Piauí ele venha realizar mais operações como essas, impedir com que as organizações criminosas venham tomar de conta do nosso estado. Em Teresina, infelizmente, já está tomado. Lá é Comando Vermelho, PCC, tem o bonde dos 40, enfim, dá até um bonde dos 40. Então é complicado, hein? Nossa capital aqui, Teresina. Pessoal, hoje não, ontem à noite, deixa eu ver aqui, tô perdido aqui, gente. Pessoal, tem uma reportagem aqui do calor,
Pessoal, calor mata. Você sabia que calor pode matar? Tem uma reportagem aqui que nós vamos exibir que fala a respeito do calor, que foi feita uma pesquisa que mostra os perigos do calor extremo e que pode levar até a morte. Aqui mesmo em Barras é um calor mesmo que quando é 7 da manhã o calor já está por cima. 9 da manhã já não dá mais para sair de casa, não a pé, só se for de moto. Meio-dia nem se fala, então é um calor mesmo escaldante, porque o calor, entre nós, o calor ele deixa a pessoa cansada. A pessoa fica literalmente cansada, a pessoa não fica somente quente, ela fica cansada, como o pessoal fala aí, fica baqueado, né? Então, vamos escutar a reportagem aqui, escute aí. Uma operação conjunta das polícias. O estudo, liderado por uma universidade britânica em parceria com a Organização Mundial da Saúde, apontou um aumento de 23% no número de mortes relacionadas ao calor extremo desde os anos 90 até hoje em todo o mundo. O dado é preocupante, sobretudo para habitantes de regiões de temperaturas elevadas, como é o caso do Nordeste brasileiro e do Piauí, como alerta este ambientalista. A falta de políticas públicas, de mapeamentos mais precisos para sabermos o real problema do aumento da temperatura na saúde humana no Brasil, requer ainda mais cautela, requer investimento, requer que o poder público haja de forma mais enérgica, que o poder público ele veja que o problema estão em coisas básicas. É falta de árvore, é falta de saneamento, é falta de fiscalização, falta de educação ambiental. E isso vai interferir diretamente na vida, na saúde das pessoas. E as temperaturas registradas no período do BR-Obró, na casa dos 40 graus ou mais, trazem riscos à saúde física. O calor extremo ele atrapalha muito a questão da nossa qualidade de sono, né? Porque obviamente dormir no calor diminui a qualidade do teu sono, isso cronicamente traz complicações, piora a qualidade do teu trabalho, então portanto a qualidade do teu dia, diminui a atividade física ao ar livre. Então a gente, por exemplo, aqui em Teresina, se a gente tiver uma ideia, os dias, quando são muito quentes, a gente ou faz atividade ao ar livre antes das 7 da manhã ou depois de 5 da tarde. Então a gente tem uma limitação muito intensa dos horários de atividade física. E isso impacta no ponto de vista de saúde cardiovascular. E nas ruas, a população sente no organismo os efeitos do forte calor apontados na pesquisa. Cansa, viu? Fica com a respiração, fica presa, fica aquele cansaço. É um cansaço, assim, que a gente não sabe nem explicar, é um cansaço diferente, né? E o jeito é ir se protegendo do sol como pode. Como tem que se proteger. Quando encontro uma sombra, eu vou para debaixo. Se hidratar também, né? Bebo muita água. O cardiologista dá algumas dicas para minimizar os efeitos das altas temperaturas no corpo e evitar maiores complicações. A hidratação é o ponto-chave. Então, no Brasil, em especial aqui no Piauí, a recomendação é que a gente consuma pelo menos 3 litros de água por dia. Nos pacientes que são mais idosos, mais ainda esse cuidado. Em especial, quem toma remédio para pressão, existe um tipo de medicamento que são os diuréticos, que já fazem a pessoa eliminar líquidos e, portanto, precisa repor com mais cuidado. Utilizar roupas leves que protejam do sol. E sempre que possível, obviamente, trabalhar em ambientes que sejam climatizados, porque isso, obviamente, é o que mais nos ajuda no momento de mais calor intenso. E diante de vários casos de morte súbita registrados, a ida regular ao cardiologista é uma forma de prevenção. Quanto mais cedo a gente consegue detectar os nossos riscos cardíacos, em geral, mais chance a gente tem de ter mais sobrevida para que a gente possa viver mais e melhor. Então, como é que a gente faz isso? Claro que visitando, fazendo acompanhamento clínico mais precoce. A gente recomenda, do ponto de vista cardíaco, com o pediatra, na criança ainda, já fazer uma avaliação clínica para ver níveis de colesterol. Hoje a gente entende que a obesidade ela começa a acontecer na infância e isso vai aumentando na idade mais adulta e no paciente mais idoso. Então, cada vez que a gente consegue detectar essas doenças, essas manifestações mais precoces, maior o risco que a gente tem de prevenir dessas doenças cardiovasculares. Você está ouvindo o Jornal Águia Web.
Então tá aí, pessoal, beba água, beba muita água mesmo para você não desidratar nesse calorzão aqui do Piauí de Barras, né? E faça atividades físicas, evite fazer atividades físicas em horários quentes, né? Antes há um tempo atrás, né? Uns 15 anos atrás não era tão calor assim não. As pessoas saíam 4 horas para fazer caminhada, 4, 3 horas. E era aquele calor, mas hoje está demais, hein? Hoje 5:30 da tarde o calor ainda está por cima. E agora que o pessoal está começando a sair, né, para fazer atividades, geralmente o pessoal procura fazer cedinho ali pela manhã, porque o calor tá demais, né? Eu venho de moto daqui de onde eu moro ali, pertinho do Rodoanel, até aqui. É um calor tão grande, é porque eu tô de moto, né? E aquele calorzão que quando você para, fica aquela massa de ar quente aqui ao redor do seu rosto. É um calor mesmo de escaldar, né? Então, muita atenção, beba muita água, evite fazer exercícios em horários extremos de calor para não prejudicar a sua saúde, tá bom, gente? Ontem, infelizmente, um incidente não, né? Um crime aconteceu lá na cidade de Parnaíba, né? Ontem, uma mulher e o seu filho foram baleados. O filho foi, né? Ficou mais grave o caso, acabou sendo baleado na cabeça. Então, esse crime aconteceu numa covardia tão grande, porque até o momento esse cidadão, né, para não dizer outro nome, ele acabou baleando essa mãe e esse filho, e até o momento a polícia ainda não conseguiu capturar o mesmo, né? Que diz assim a reportagem: as câmeras de segurança registram o momento em que uma mãe e o seu filho foram baleados na noite desta terça-feira no bairro Parque Piauí, em Parnaíba, no litoral do Piauí. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime possui características de acertos de conta, né? Quem sofreu diante de tudo isso foi a criança, né? Infelizmente. O menino foi atingido por um disparo na cabeça e está em estado grave. Já a mãe foi baleada na perna e recebeu atendimento médico. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Pessoal, é só um milagre, né? Só um milagre mesmo na vida dessa criança, porque um tiro na cabeça é uma das piores lesões que uma pessoa pode ter. Ainda mais tratando de uma criança, mas foi de uma covardia tão grande, mas tão grande, que o rapaz chegou atirando na direção ali de todo mundo que estava na mesa. E o que me indigna também, né, mas de certa forma é um pouco compreensível, né, porque a forma de que todo mundo correu e a criança caiu dos braços da mãe e caiu ali já se debatendo por causa do tiro na cabeça, né? As imagens muito fortes, muito triste essa situação. Espero que a Polícia Civil venha, né, fazer um ótimo trabalho e capturar esse elemento que acabou prejudicando aí esta mãe e principalmente essa criança de 6 anos. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Uma criança de 6 anos é baleada, né? Também leva-se o questionamento sobre aquela questão, aonde nós levamos os nossos filhos. Pelo que a gente vê aqui nas imagens, não dá para ver exatamente se é uma lanchonete, se é um bar. Eu sei que tem um pessoal ali sentado, né? Mas aquela coisa, né? É sempre bom evitar esse tipo de coisas que acontece aqui no estado do Piauí, né? A pessoa que, segundo a reportagem aqui, foi acerto de contas, né? E a pessoa ainda fica ali dando bobeira, porque de acordo com a Polícia Civil não foi registrado nenhum boletim de ocorrência. Exatamente. Eita confusão, complicada, hein, essa situação aqui no nosso estado. O litoral do Piauí é tomado
pela criminalidade, infelizmente. Mas vamos lá, pessoal, vamos para outra notícia. Vamos aqui para a notícia da cidade de Barras, né? Pessoal, hoje pela manhã foi encontrado um rapaz sem vida ali no bairro Pedrinhas, né? O rapaz cujo nome dele era Danilo, ele foi encontrado sem vida ali nas primeiras horas da manhã. A polícia militar foi acionada, também a polícia científica depois chegou, né, para fazer remoção do corpo, né, e para dar mais esclarecimentos a respeito. Mas no geral todo mundo sabe o que de fato aconteceu, que se trata do suicídio, né? Infelizmente, mais um jovem naquele bairro perde a vida em decorrência da mesma coisa, que é o suicídio, né? No mês passado, se eu não me engano, uma jovem de 12 ou 11 anos acabou também tirando a própria vida, né? Infelizmente, o que está acontecendo com os nossos jovens, com nossos adolescentes, né? Antes a gente mal se via falar sobre esses assuntos, hoje de certa forma é comum, né? Então a gente deixa os nossos pêsames, né, para a família, para os amigos, para os entes, para os familiares, para os amigos, enfim. E a gente espera que a família também, diante do que aconteceu, também venha ficar bem. É com o tempo, né, porque a pessoa não esquece, a pessoa sente, afinal a pessoa é família, mas a gente espera que o tempo venha dar um certo conforto, né, para essa família que sofre essa perda tão grande hoje, né? Rapaz que tinha um futuro grande pela frente. Eu acho que era lá em cima, ali lá na última rua. Geralmente lá na última rua que não tem calçamento, né? Ainda, né? Tomara que tenha logo. Mas é triste, pessoal. A forma de como tudo aconteceu, esse incidente, né, com esse rapaz, porque tem detalhes que não é bom comentar, porque para não despertar gatilho emocional em ninguém, porque há um mês atrás uma jovem acabou perdendo a vida lá da mesma forma, e hoje, né, quase um mês depois, o jovem também basicamente da mesma forma. Então é muito triste, gente. Então, se você está precisando de ajuda, procure a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Se você está precisando de ajuda, procure o projeto Help lá no Instagram, Help FJU. Você pode entrar em contato, lá tem um cantinho do desabafo, você pode comentar. Ou melhor, comentar não, você pode conversar com uma pessoa e a pessoa vai te ajudar, vai te orientar, tá bom, gente? O que você não pode é ficar sofrendo. Tá bom? Então a gente deixa aí para você esse recado importante aí a respeito do CVV e do Help. Tá bom, gente? Agora vamos falar de uma coisa boa, né? A Associação Mundi Carcará, ela vai construir mais uma casa, né? Desta vez lá na localidade Angical, para Dona Baixinha, Dona Laiane. Dona Baixinha, ela foi contemplada aí com esta casa, e a Associação Mundi Carcará, né, recebeu o vídeo, e no outro dia o presidente da associação, né, Robert Brown, eu acredito que ele viu o vídeo e o vídeo chegou até ele, e no outro dia o material já estava chegando lá na casa da Dona Baixinha. Tem até um vídeo aí, nós vamos colocar. Então escute o vídeo aí, pessoal. Mas sabe o que chegou ainda mais depressa? O material para a construção de mais um sonho. Tijolo, cimento, esperança e vontade de fazer o bem. Em breve, mais uma casa se erguerá.
mais um sonho será realizado, mais uma família será atendida. É assim que a Associação Mundico Carcará, junto com o Brau, segue firme no compromisso com o bem de Barras. Trabalho, solidariedade e amor ao próximo. Porque cada casa construída é mais que parede e telhado. É o começo de uma... que será realizada. Daqui a alguns dias nós estaremos lá fazendo a cobertura da entrega desta casa. E é muito feliz, né? Eu fico muito feliz também estar compartilhando desse momento, né, de felicidade dessas famílias que são beneficiadas com uma casa, né, para morar, com uma cadeira de roda, com móveis, com cesta básica, enfim, com várias outras coisas que pode mudar a vida de uma pessoa. O presidente Brau, né, na última vez que ele esteve aqui, ele até falou algo muito interessante. Ele falou que se cada pessoa que tem condição fizesse a sua parte, procurasse ajudar alguém, o mundo seria um mundo muito melhor. Então a gente deixa aí os parabéns ao presidente Robert Brau, à Associação Mundico Carcará, por toda a equipe, o vereador Carcará, Ana Lúcia, João Vitor, a Alda, a outra Alda, é tanta gente, né? Então é por essa equipe aí que tem realizado esse trabalho excelente, tá bom, gente? Nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web e a gente se despede aqui desse momento e às 19 horas você pode estar acompanhando a reprise desse jornal que nós encerramos aqui neste momento, hoje às 19 horas lá no aplicativo da Rádio Águia Web. E outra coisa, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, YouTube/Rádio Águia Web, ou se inscreva também na nossa página no Facebook aqui. Se inscreva, mande para alguém, compartilhe essa live para alguém, peça para se inscrever, Facebook/Rádio Águia Web, tá bom, gente? Essas e outras notícias você acompanha aqui na Rádio Águia Web. Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, chegando para você mais um Esporte Agora com a minha apresentação, locutora Patrícia. E o Flamengo dominou o jogo e desperdiçou chances, mas venceu o Lanterna Esporte no Maracanã. O triunfo por 3-0 foi construído com 2 gols de Bruno Henrique e um golaço de falta de Arrascaeta. Foram os primeiros gols do Bruno Henrique após ter sido concedido o efeito suspensivo pelo STJD. Ele foi punido por caso em que tomou cartão amarelo em jogo contra o Santos depois de avisar a familiares. O Flamengo enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro nesta quarta-feira às 21h30, horário de Brasília. Já o Sport recebe o Juventude às 19 horas. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você.